Bom dia, que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 10 de janeiro, dia da Declaração dos Direitos Humanos e também o dia do palhaço. Você não sabia, mas existe também o dia do palhaço. E eu queria contar uma história muito interessante que eu vi há algum tempo atrás, de uma cidade onde havia um grande psiquiatra. Ele estava ali servindo a toda aquela cidade por aquelas pessoas que o procuravam em busca de trazer um certo alívio diante das tensões emocionais, psicológicas que muitos passavam, depressivas, enfim. E havia chegado naquela cidade um circo onde havia um palhaço muito conhecido. O apelido dele era Palhaço Ventania. E então, passado alguns dias, aquele circo estava instalado na cidade, o psiquiatra recebe um paciente que foi para receber conselhos, ajuda e, naturalmente, em busca da solução dos traumas, da sua falta de paz. E quando ele chegou lá, no consultório, o psiquiatra deu-lhe, depois de ouvir, fez-lhe uma recomendação, deu um conselho. Disse, olha, chegou aí na cidade um circo onde tem um palhaço muito engraçado, ele faz a gente sorrir, você precisa de descontrair todos esses traumas. E você precisa de assistir o Palhaço Ventania, que traz muitas alegrias. E para surpresa daquele psiquiatra, aquele paciente que estava sentado diante dele disse para o médico psiquiatra, doutor, eu sou o Palhaço Ventania. Para surpresa daquele médico, aquele palhaço que fazia as pessoas sorrirem era uma pessoa infeliz, sem paz. A vida é assim. Há muita gente que por fora apresenta algo que causa impressão, impactua as pessoas, mas interiormente elas estão e são muitas vezes infelizes, cheias de traumas. É bom que você venha ao médico dos médicos, ao psicanalista, ao psiquiatra da alma, que é Jesus, e você encontrará paz, paz interior. Deixamos para você, nesse dia do palhaço, esta breve reflexão. Desejamos fazer uma oração. Continuemos orando por nossa pátria. Deus está realmente acima de tudo. Ele está no controle de todas as coisas e de toda situação. Ele é Senhor, Ele é soberano. E só Ele pode realmente nos dar a solução, as mais desejadas por nós brasileiros, que é de que nós tenhamos paz. A ordem e o progresso possa ser o alvo, possa ser realmente aquilo que nós almejamos para o bem comum de todo cidadão e de toda a nação. Portanto, nós vamos nesse instante fazer uma oração. Pai, queremos mais uma vez te apresentar a nossa pátria. Tem misericórdia do nosso país, abençoa as autoridades constituídas, civis e militares. Abençoa a igreja, desperta a igreja para que nesse momento difícil pelo qual todos estamos passando, estejamos de joelhos dobrados, buscando em Ti a solução e a paz para todos nós, para a família, para a igreja e para todos os cidadãos. Essa é a nossa oração, a qual nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E esse Deus, Criador de tudo, o Redentor, Ele estava se inclinando para um povo rebelde, redil, teimoso, pecador. Ele se inclina por causa do seu amor, por amor de vós. Por amor de vós, eu vou fazer com que os seus inimigos sejam destruídos. Você entende o recado, igreja? Independentemente, presta atenção, independentemente de quem subir a rampa,
Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele ama você. Ele ama a sua igreja. Mesmo que os babilônios mostrem o seu poderio bélico, sua frota de navio, e que naquela época os babilônios tinham uma frota de navio que quando as outras nações viam, tremiam nas bases. Pode mostrar o poderio bélico, pode mostrar qualquer poder, seja na caneta, no papel, o que for. A igreja ela é amada por Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o seu Redentor, e Ele há de livrar a igreja do mal. Então é esse Deus que libertará o povo, um Deus verdadeiro, um Deus que redime o seu povo do pecado, que traz de volta para si, porque Deus ama o seu povo de verdade e se compadece do sofrimento do seu povo. E talvez o povo pudesse até duvidar. E imagino, entrando num cativeiro, nas portas do cativeiro, recebe uma promessa para o futuro, mesmo o povo duvidando. Isaías vai falar que quem está falando, quem está prometendo é um Deus que tem procedência. Qual é a procedência de Deus? Aí Isaías vai dizer a partir do verso número 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Você lembra o que foi isso? O êxodo, a saída do povo do Egito. Deus abriu o mar e fez uma vereda para o povo passar com o pé enxuto. Isaías está dizendo, olha, quem está prometendo que vai libertar vocês é o Deus que libertou o povo do Egito. Aleluia! Ele tem procedência. Ele tem documento para apresentar. Aleluia! O que ele fez? Verso 17. O que fez, saiu o carro e o cavalo, o exército e a força. Onde é que eles estão? Eles jazem lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Como um pavio que está aceso, você coloca na água e se apaga. É assim que está o exército egípcio. Esse Deus tem procedência ou não, irmãos? É esse Deus que abriu uma passagem no meio das águas. Um caminho seco, seguro para o povo passar. Isaías apresenta para um povo uma esperança inabalável. Era como se ele dissesse, minha gente, pode esperar. A coisa está ruim, a coisa está feia. Mas espera, pode esperar. Que Deus vai chegar com livramento. Que Deus vai chegar com salvação. E você vai vibrar com o que Ele vai fazer. Espera, igreja. Creia. Porque Ele vai entrar com providência. Porque foi assim com o povo lá no Egito. Só que aqui, Isaías, ele vai... É como se ele dissesse assim... É como se ele dissesse... A coisa agora é maior. O êxodo agora é maior. O milagre é maior. Porque livrar o povo da Babilônia, a gente não tem noção do que é a Babilônia. Provavelmente Isaías tinha noção. Por isso que ele faz essa ideia de que é maior do que o êxodo. É maior do que ter sido livrado dos egípcios. Embora a gente, quando vai ler ou contar as histórias para os meninos, a gente superlativiza apenas o egípcio. Mas o babilônio foi muito maior. E foi muito pior. Mesmo trazendo à memória o que Deus fez na libertação do povo do Egito, Isaías vai revelar que isso não é nada comparado ao que Deus vai fazer agora. Ele gera, então, uma expectativa no povo de algo que vai acontecer nunca visto antes. Verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19. Eis que faço coisa nova.
mesmo ele olhando, Isaías diz assim, ó, qual é a procedência de Deus? A procedência de Deus é essa. Ele livrou o povo do Egito. Ele abriu o mar, uma vereda para o povo passar de pé enxuto. Mas não olhe para isso não. Não olha para isso não, porque o que ele vai fazer agora é muito maior. Porque ele vai fazer algo novo, grandioso. Então é como se você pegasse assim, ó, que você olhasse para trás, o que Deus fez na sua vida, pode deixar para lá, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. E Ele vai fazer algo novo nessa nação, porque Deus está levantando essa nação para ser missionária no mundo. E não há sistema político que destrua isso, amado irmão. Absolutamente nada. Porque Deus é o Deus do livramento, é o Deus da salvação. E o Deus que ama essa igreja, que ama você. Ama a sua igreja. Deus diz que vai fazer algo novo. Aleluia. E esse algo novo, Ele pede para o povo observar que esse algo novo não está lá no futuro apenas, mas Ele já iniciou, naquele momento ali, na entrada do povo para o cativeiro. Deus está dizendo, eu já iniciei esse algo novo. E eu penso que quando se tem essa ideia, seja já essa intervenção profética de Isaías, que se configura nesse início do algo novo. Ou seja, a promessa é que Deus pode fazer um novo êxodo, só que agora Ele vai fazer com proporções maiores. O êxodo que acontecerá não será pelo mar, será pelo deserto, algo impossível. Porque de Jerusalém, aí é o pastor Bosco, juntamente com Aurizete e o restante do povo que foi lá. De Jerusalém para a Babilônia, tem um deserto no meio. Tem um deserto no meio. E o povo, eles saíram cativo, marchando no deserto, causticante. E as outras nações, eles observaram isso, eles viram isso. Então, essa promessa, ela foi cumprida, né, de livramento do povo, ela foi cumprida de forma cabal. Então, Ele inicia esse algo novo, profetizando para eles de que haveria o livramento, e esse livramento, ele então se consolida, de fato e de verdade, com o povo voltando para Jerusalém. A promessa é cumprida. A Babilônia, ela é destruída. Outros impérios a destruiu. Hoje não existe mais a Babilônia. E aí, quando os judeus peregrinos que iam para Jerusalém, para uma festa ou alguma outra reunião, eles então comporam um salmo que é muito conhecido por nós, que esse salmo, ele reflete justamente essa promessa cumprida. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações que viram o povo passar de cabeça baixa, estava vendo o povo passando de cabeça erguida, marchando, aleluia, de volta para casa. Então o que eles diziam? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Percebemos aqui então os elementos que falam de um êxito maior do que o do Egito. Enquanto a nação foi humilhada, caminhando pelo deserto cativos, após a libertação, essas mesmas pessoas estavam dizendo:
ou a sua descendência estavam dizendo, melhor dizendo, grandes coisas o Senhor fez por eles. Ainda, Isaías vai colocar a promessa em evidência a partir do versículo de número 20, com o propósito dessa profecia, ou o propósito de Deus ser esse Deus que vai livrar. Ou seja, é um entendimento que em tudo que acontece com o povo, tudo que acontece com a igreja, tem um propósito de Deus. Aí isso traz conforto no meu coração, não é? Ou seja, o que está acontecendo agora na minha vida, na vida da igreja, tem um propósito. Tem um propósito. E esse propósito é bom, porque é um propósito de Deus. E uma das coisas que eu entendo que Deus quer fazer como propósito é restaurar a sua igreja. É pararmos de aceitarmos qualquer pessoa que se levante com a voz porque canta para Deus, mas vai no terceiro, no quarto matrimônio já. É entender que a igreja ela tem uma responsabilidade. Que nós não estamos aqui no púlpito porque vocês estão humilhados. Porque estar no púlpito ou ter uma vitória em Deus não tem sabor de mel não. É pararmos de louvar a Deus com esse tipo de coisa. Egocentrismo, soberba, vaidade. Fazer a obra de Deus com vaidade. Fazer a obra de Deus para receber tapa nas costas, para receber elogios. Deus quer consertar a sua igreja. E para consertar a igreja você é preciso caminhar pela Babilônia. Consertar a igreja talvez seja ver um corrupto subir na rampa. Consertar a igreja talvez seja a própria igreja sendo perseguida e pastores sendo presos. Talvez consertar a igreja seja a proibição de culto público. Mas Deus quer consertar a igreja, porque a igreja está pecando. Porque a igreja está se prostituindo. Porque a igreja, ela deixou de amar o culto de oração para amar o louvorzão. É porque a igreja não aguenta mais 50 minutos de pregação. Porque o pastor tem que pregar meia hora, 40 minutos, ou 15 se for melhor. É um conserto de Deus para nós, irmãos. E esse conserto ele vai para as nossas vidas diárias. Trabalhar de forma honesta, estudar de forma honesta, cuidar dos filhos de forma honesta. Ele está tratando com você, para que você deixe de ser uma vergonha para a igreja e seja uma virtude para ela. E será possível que eu vou ter que ouvir pessoas se levantando, chegar para o pastor: pastor, o senhor está pregando de carapuça? Estou! A carapuça está servindo? Porque para mim está. Porque Deus está falando comigo. Deus está querendo me consertar. Deus está querendo consertar você. Isso é o amor de Deus. Não é carapuça. Não é porque eu ouvi você no gabinete e aqui no púlpito eu estou dizendo o seu pecado. Não é isso. Tome como um conserto de Deus. Ou nós vamos ser uma igreja igual à igreja de Moisés, que não queria ouvir Moisés pregando. E quando você não quer ouvir Moisés pregando, você está rejeitando a Deus e não o pregador. Eu sei que tem pregadores melhores do que eu. Graças a Deus por isso. Mas se Deus nos levantou como arautos dele, eu não posso deixar de dizer o que é preciso dizer. Porque 1, 2, 3, 4 irmãos vão chegar para mim e me enfrentar e dizer que você está pregando como carapuça. Pare com isso. Eu tenho um chamado.
Você tem um chamado. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. No verso 20 e verso 21. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhos de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O propósito de Deus é para que a igreja glorifique somente a Ele. Só lhe deu glória. A glória é só dele. Tudo é para Ele, por meio dele. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia dessa nossa carne. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, Deus é um Deus de provisão. Ele supre as nossas necessidades. Ele supre a necessidade de cada um do seu povo. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você, que eu, que a igreja do Senhor nunca passará por privações. Nunca. Tenha medo não. Porque Deus é o Deus que chega na hora certa, no momento certo. Eu sei que às vezes nós estamos tão distante disso, tão distante. Distante de entender que Deus está o tempo todo cuidando de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque prevalece a nossa arrogância, a prepotência, a nossa autonomia. E isso nos faz pensar que não precisamos de Deus. Assim estava o povo de Israel. Assim estava o povo de Judá. Prosperando. Tudo filé. Rei Ezequias, top de linha. É o tal. Vamos se prostituir. Vamos levantar altares de outros deuses. Vamos ficar... Porque a coisa está tudo bem. A economia está ótima. E lá vem um gigante babilônico. Irmãos, dizem os historiadores que corriam sangue pelas vielas de Jerusalém. Um massacre de crianças, de mulheres, de coxos. Só ia para a Babilônia os fortes, que podia aguentar a caminhada. Irmãos, é hora de voltar para o Senhor. É hora de se voltar para Ele e glorificá-lo. Esse é o propósito das nossas vidas. Esse é o propósito dele. A igreja precisa glorificar só a Deus. Será que você pode aprender isso hoje? Ou nós vamos ficar assim o tempo todo? Irmãos, coloque urgentemente a sua dependência em Deus. Não queira andar sem Ele. Invoque-o e Ele responderá. Meus irmãos, nós não sabemos quando a tempestade bate à nossa porta. Como também não sabemos quando ela não só bate, mas entra no nosso lar. E a gente nem pode impedir a sua entrada. É nesse momento que a tempestade chega nas nossas vidas, que nos encontramos impotentes, frágeis e totalmente dependentes de Deus. É outra coisa que eu vejo para esse momento. Nós ficamos impotentes, frágeis. Mas é nesse momento que a igreja está sendo chamada para a dependência de Deus. É essa pedagogia que Deus usa com a sua igreja. Ele precisa constantemente perceber que
A igreja ela precisa constantemente perceber que é dependente de Deus, e para isso que vem o juízo. Mas eu entendo que Deus tem um renovo para o seu povo. Eu não tenho dúvida disso. Eu mesmo espero um renovo do Senhor em minha vida. Eu espero ser um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um funcionário melhor, um homem melhor. Porém, entendo também que nada disso será concretizado se eu não me colocar aos pés do Senhor. Se eu não me voltar para Ele, eu vou fracassar de novo. Porque para que eu seja um homem melhor, um pai melhor, enfim, eu preciso estar na dependência exclusiva de Deus, sendo ensinado, sendo moldado, sendo exprimido. E para isso, irmãos, eu preciso urgentemente ter comunhão com Deus. Lembremos que Deus ama de tal forma que Ele utiliza da disciplina para nos consertar e utiliza da misericórdia para nos salvar no dia da angústia. E por mais que os dias pareçam ser sombrios, porque a gente não sabe o que virá pela frente, mas a igreja do Senhor não pode fixar nessas lástimas. Irmãos, nós temos muita coisa para fazer. Nós precisamos continuar perseverantes no Evangelho. Nós precisamos continuar perseverantes nessa graça, nessa salvação. Aleluia. Porque, irmãos, a nossa família depende disso. Os meus amigos dependem disso. Os meus vizinhos dependem disso. As pessoas que estão ao meu redor dependem disso. Nós precisamos alcançar pessoas que não têm o privilégio que nós temos de estar hoje em uma igreja, ouvindo a palavra do Senhor, sendo corrigido. Amados irmãos, nós temos a sublime missão de trazer os nossos aos pés do Salvador, do Altíssimo. Amados, nós precisamos promover esse reino de Deus, que promete ao seu povo, que está fazendo algo novo, mesmo em meio à beira de um cativeiro, mesmo em meio à Babilônia. Mas lembre-se, por mais que o exército esteja gigante, Deus pegou aquelas naus babilônicas e destroçou todas. E hoje não existe mais nenhuma. Assim como também Ele aniquilou os egípcios, que estavam com sede de sangue contra o povo de Deus. Assim serão os nossos inimigos, aniquilados para todos sempre. Porque a igreja do Senhor, ela é protegida pelo Senhor. E Deus quer fazer algo novo na igreja. Deus nos deu vitória. Fique de pé no nome de Jesus e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor Deus, porque nós não temos orado como deveríamos orar. Perdoa que nós não temos meditado na Tua palavra como deveríamos meditar. Perdoa, Senhor Deus, porque nós não vamos ao culto como nós deveríamos ir. Perdoa no nosso íntimo, Pai, quando nós estamos pensando coisas que não refletem a Tua santidade, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque somos negligentes até mesmo na Tua obra, nas Tuas coisas. Pai, nessa noite, renova as nossas esperanças, Senhor. Traz algo novo na nossa vida, no nosso ministério, Senhor. Traz algo novo para essa igreja, meu Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, de sermos renovados.
E nós queremos trilhar, Senhor Deus, pelos trilhos da renovação, meu Pai. O Senhor sabe como fazer. O Senhor tem os caminhos corretos e certos. Por mais que eu venha dizer aqui por oração, Senhor Deus, mas não será aquilo que de fato o Senhor planeja para nós. Mas eu sei que é algo novo. Nós queremos experimentar esse algo novo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa negligência. Perdoa a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. E faz algo novo no teu povo. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco. Deus os abençoe e até lá, se Deus quiser.